Senhores alunos, vamos iniciar o nono tópico da disciplina ESTO03 de Engenharia Econômica. Nesse tópico, vamos ver a análise de projetos. Então, vamos iniciar o nosso estudo de análise de projetos, um estudo preliminar, já que ele terá continuidade em outras disciplinas do curso. Mas lembrando que este módulo não contém novos conceitos, ele contém aplicações mais abrangentes dos conceitos que já vimos, né? Daqui para frente nós vamos trabalhar muito com aplicações dos conceitos vistos, porque a parte de matemática financeira ela já está praticamente cumprida, né? Neste módulo veremos a introdução à análise de projetos de investimento que terá continuidade em outras disciplinas do curso. Os temas relacionados à comparação de alternativas de projetos e análise da substituição de equipamentos que nós vimos em módulos anteriores apresentam forte abrangência a esse tema e utilizam as mesmas ferramentas. Conforme nós vimos, comparação de alternativas de projetos e análise de substituição já são análises de projetos. Então nós vamos ver aqui neste módulo uma forma mais abrangente. Dados os conceitos que nós já vimos sobre projeto, nós sabemos que para um projeto ser viável, ou seja, ser elegível à implantação, ele deve apresentar os seguintes aspectos: ter o valor presente maior que zero, ou seja, ser viável e proporcionar enriquecimento aos investidores. Projetos com valor presente menor ou igual a zero são inviáveis, porque trazem prejuízos ou, na melhor das hipóteses, quando o valor presente é zero, não proporcionam nenhum lucro. As despesas e as receitas se igualam. Ter uma única inversão de sinais em seus fluxos financeiros, sendo classificado como projeto com diagrama de fluxo de caixa convencional, aderente à teoria dos polinômios de Descartes. Conforme nós já vimos, projetos com mais de uma inversão de sinais no diagrama de fluxo de caixa são classificados como não convencionais e não se definem financeiramente. E isso por quê? Porque são projetos que estão fadados ao fracasso, eles irão se encerrar. Apenas as estatais ineficientes conseguem esse milagre, que é sobreviver com mais de uma inversão de sinal e, claro, que às custas dos contribuintes. Em seguida, apresentar uma taxa interna de retorno que suporte a taxa mínima de atratividade definida pelo investidor. E, um quarto aspecto, retornar o capital do investimento no prazo esperado pelos investidores. Esse módulo será ilustrado com um exemplo numérico envolvendo a aplicação de todos os conceitos relacionados à análise de projetos. Então vamos ver esse projeto, um projeto hipotético, mas que, observem bem, ele contém todos os tipos de fluxos financeiros que nós vimos até o momento. Fluxos unitários, que estão aqui no início do projeto e no final, na forma de valor residual, fluxos uniformes, fluxos gradientes aritméticos e fluxo gradiente geométrico. Então vamos iniciar. Dado o projeto abaixo, expresso em meses, com taxa mínima de atratividade de 36% ao ano e taxa de juros de 15% ao ano, incidindo sobre os fluxos a partir do instante 16, verifique sua viabilidade. Então, inicialmente, nós vamos desmembrar os vários tipos de diagramas de fluxo de caixa que nós temos no projeto para podermos trabalhar com eles isoladamente, com cada um deles. Então, inicialmente, nós vamos definir ou isolar o diagrama de fluxo de caixa uniforme da parte superior do projeto, da entrada de capital. Observem que esse diagrama de fluxo de caixa uniforme ele vai do instante 0 ao instante 10, porém,
em cada instante ocorre o mesmo fluxo unitário no valor de 12.000. Portanto, para isolar esse diagrama de fluxo de caixa, eu vou indicar o fluxo no instante 9 e isolar esse diagrama de fluxo de caixa uniforme do diagrama de fluxo de caixa que vem em seguida. Então, com isso, já temos o primeiro diagrama de fluxo de caixa isolado, que é esse diagrama de fluxo de caixa uniforme, que tem a origem no instante 0 e que tem 9 períodos de duração. Na sequência, agora, nós vamos definir os fluxos do diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético. Então, vamos pegar esse diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético e vamos analisar como será o seu isolamento. Então, em primeiro lugar, nós podemos observar que a origem desse diagrama de fluxo de caixa está no instante 8. Portanto, a origem desse diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético, que está aqui destacado na cor laranja, está no instante 8 do projeto. E nós podemos observar também que, uma vez que o primeiro fator, o G, é igual ao fator A do diagrama de fluxo de caixa uniforme, podemos já deduzir que ele vai valer 12.000. Com isso, nós já podemos determinar os demais fluxos. Agora, vamos observar que este último fluxo financeiro do diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético, ele está exatamente na divisão entre o diagrama de fluxo de caixa gradiente geométrico, que está aqui à direita, e o gradiente aritmético, que está à esquerda. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos, utilizando o conceito do diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético, calcular o valor deste fluxo que está no instante 8 do gradiente aritmético. Observem bem, a origem está no instante 0. Portanto, eu tenho a origem do instante 0 está no instante 8 do projeto. Portanto, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nós vamos utilizar aquela expressão característica do diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético e calcular o valor do fluxo financeiro no instante 8. Então, esse fluxo financeiro que está aqui apontado com a seta amarela tem um valor de R$84.000, que eu vou colocar o valor lá em cima. Então, eu já sei que este fluxo que separa o gradiente geométrico do gradiente aritmético vale R$84.000. Portanto, nós vamos isolar o diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético através de um fluxo no instante anterior, ou seja, no instante 15, isolando o gradiente aritmético, que ficará, portanto, com 7 períodos, com a origem no instante 8 do projeto, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. E esse fluxo financeiro que nós acabamos de calcular, que também fazia parte do gradiente aritmético, ficará alocado no diagrama de fluxo de caixa gradiente geométrico como o seu fator F, ou como o seu primeiro fluxo F. Então, com isso, nós já definimos tanto o diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético, quanto o gradiente geométrico, que eu vou destacar com uma outra cor, para separar dos demais. Agora, na sequência, nós vamos definir os diagramas de fluxo de caixa que estão na parte de baixo do projeto, que correspondem à saída de capital. Então, vamos observar esse primeiro diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético, que começa com o G de 1.100.
nós podemos observar que a origem dele está no instante 1 do projeto. Portanto, este diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético, que tem origem no instante 0, tem um total de 12 períodos. Ele vai até o instante 13 do projeto, mas ele tem o instante 0 no instante 1 do projeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem, portanto, 12 períodos. Então, eu observo que logo na sequência eu tenho o diagrama de fluxo de caixa uniforme, cujo fluxo do gradiente aritmético é comum a ele. Então, eu vou calcular o valor deste fluxo financeiro, utilizando o conceito de diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético, já definindo o fator A desse outro diagrama de fluxo de caixa uniforme, que corresponde também à saída de capital. Então vamos usar a mesma expressão matemática que usamos para o diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético anterior, e vamos determinar o valor desse fluxo indicado. Como ele está no instante 12, então o fluxo no instante 12 valerá 12 menos 1, que é 11 vezes 1.100, o que dará 12.100. Portanto, eu isolo o diagrama de fluxo de caixa uniforme com o valor de 12.100, que foi calculado através desse fluxo financeiro, e já tenho aí todos os diagramas de fluxo de caixa típicos, isolados, prontos para serem calculados dentro do projeto. Relembrando agora que nós temos que determinar as taxas de juros, observando que no enunciado foi dada a taxa mínima de atratividade atrelada ao ano e a taxa G, que vai atuar sobre o diagrama de fluxo de caixa gradiente geométrico, ambas atreladas ao ano. Como o projeto tem período de capitalização mensal, essas taxas deverão ser transformadas ao mês. Então, a primeira delas ficará: a taxa nominal ao mês será de 36% ao ano dividido por 12, que dará 3% ao mês, que é a própria taxa mínima de atratividade ao mês, que será a taxa que incidirá em todos os fluxos financeiros individuais e diagramas de fluxo de caixa que nós temos no projeto. E a taxa G ao mês será de 15% ao ano dividido por 12, o que dá 1,25% ao mês, que é a taxa de juros que eu vou aplicar no diagrama de fluxo de caixa gradiente geométrico junto à taxa mínima de atratividade ao mês. Então, com as taxas já definidas, nós vamos agora começar a montar a expressão do valor presente desse nosso diagrama de fluxo de caixa, observando, novamente, que a origem desse diagrama de fluxo de caixa uniforme de entrada de capital de 12.000 está no instante 0, portanto ele tem 9 períodos. A origem desse nosso diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético está no instante 8, portanto ele tem 7 períodos. A origem desse diagrama de fluxo de caixa gradiente geométrico está no instante 15, e como ele vai até o instante 120, portanto ele tem um total de 105 períodos. Aqui, na saída do capital, na parte inferior do projeto, o primeiro diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético tem a sua origem no instante 1, portanto ele tem 12 períodos e o seu valor presente cairá no instante 1, e por fim, esse último diagrama de fluxo de caixa uniforme tem a sua origem no instante 13 e vai até o instante 120, portanto, ele tem um total de 107 períodos de duração. Então, vamos começar a montar a expressão do valor presente.
Então vamos começar com a parte inferior do projeto, com as saídas de capital, iniciando no instante, na origem, no instante zero do projeto. Então o primeiro fluxo financeiro unitário ficará menos 250 mil. Na sequência, o segundo fluxo unitário, que está no instante 1 e que deverá ser transportado ao instante zero. Então, teremos menos 190 mil, que multiplica 1 mais i elevado a menos 1. Depois, o terceiro fluxo unitário, que está no instante 2 e que deverá ser transportado ao instante zero, então ficará menos 180 mil, que multiplica 1 mais e elevado a menos 2. Agora vamos começar a calcular, montar a expressão desse diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético. Lembrando que a origem está no instante 1, ele tem um total de 12 períodos e que todo o valor presente dele cairá no instante 1 e deverá ser transportado a zero. Então vamos lá. Então nós teremos menos g sobre i, que multiplica 1 mais e elevado a n, que é o 12, depois que multiplica 1 mais e elevado a n menos 1 sobre i que menos n. Toda essa expressão que está aqui do valor presente do gradiente aritmético ficou alocada no instante 1, portanto, na origem. Agora ela será transportada ao instante zero. Então, vezes 1 mais i elevado a menos 1. Agora vamos ver o diagrama de fluxo de caixa uniforme, cuja origem está no instante 13, tem 107 períodos de duração. Então, teremos menos o A, que multiplica 1 mais e elevado a n menos 1, lembrando que o n é 107, os 107 períodos, sobre i, que multiplica 1 mais e elevado a n. E lembrando novamente que esta expressão do valor presente ficará alocada no instante zero, que é o 13. Portanto, eu tenho que transportá-lo ao instante zero do projeto. Então, vezes 1 mais i elevado a menos 13. Agora vamos começar a trabalhar com os diagramas de fluxo de caixa que estão na parte superior do projeto, na entrada de capital. Então, começando com o primeiro, o diagrama de fluxo de caixa uniforme, que tem a origem já no instante zero. Então, mais A, que é o 12.000, que multiplica 1 mais e elevado a n menos 1, sobre i, que multiplica 1 mais e elevado a n. N9, porque ele tem 9 períodos de duração. Como ele já está no instante zero, a origem já está no instante zero, esse valor presente já caiu no zero. Então vamos ver agora, na sequência, o gradiente aritmético. Lembrando que a origem dele está no instante 8, ele tem 7 períodos de duração, vai até o 15. Então, mais g sobre i, que multiplica 1 mais e elevado a n, que são os 7 períodos, que multiplica 1 mais e elevado a n menos 1 sobre i, menos n. Relembrando que toda essa expressão cairá no instante 8. E eu tenho que transportá-la em seguida do instante 8 para o instante zero do projeto, a origem do projeto. Então, multiplicado por 1 mais i elevado a menos 8. Agora, vamos trabalhar com o diagrama de fluxo de caixa gradiente geométrico, observando que o F é 84.000. E a taxa I é a mesma, aplicada em todos os diagramas de fluxo de caixa anteriores, e a taxa G é 1,25. Então, vamos lá. Mais o F, que multiplica 1 mais G sobre 1 mais I elevado a N, que é 105, origem em 15 e vai até 120, menos 1 sobre G menos I. E relembrando que quando calculamos o valor presente, toda essa expressão cairá no instante 15, a origem do gradiente geométrico.
Então agora eu tenho que transportá-lo até a origem do projeto, no instante zero. Então, vezes 1 mais i elevado a menos 15. E, finalmente, o nosso valor residual, que é um fluxo unitário que está no instante 120 e será transportado ao instante zero. Então, mais 14.000, que multiplica 1 mais i elevado a menos 120. Então, agora, na sequência, nós vamos trabalhar com uma planilha Excel, onde calcularemos o valor presente e a taxa interna de retorno desse projeto. Vamos iniciar o cálculo do valor presente e da taxa interna de retorno do nosso projeto em análise, com o uso da planilha Excel, a fim de verificar se o projeto é viável e está de acordo com as expectativas do investidor. Então, inicialmente, nós vamos alocar diagrama de fluxo de caixa, colocando aqui os seus diversos valores. Em seguida, nós vamos colocar os dados do enunciado, que são a taxa mínima de atratividade de 36% ao ano e a taxa G de 15% ao ano. Lembrando que as taxas estão atreladas ao ano, enquanto o nosso diagrama de fluxo de caixa do projeto está construído com um período de capitalização mensal. Portanto, essas taxas deverão ser transformadas em taxas mensais para que possamos utilizá-las na expressão do valor presente. E lembrando também que a taxa G é a taxa que incide sobre o diagrama de fluxo de caixa gradiente geométrico, que vai do instante 15 até o instante 120. Para facilitar a construção da nossa expressão do valor presente, eu vou deixar disponibilizado aqui na tela as expressões de valor presente do diagrama de fluxo de caixa uniforme, gradiente aritmético e gradiente geométrico. Então, vou montar aqui uma pequena tabela para a construção dos dados. Então, inicialmente, vamos calcular a taxa mínima de atratividade ao mês, que dará 3%. Em seguida, a taxa G mensal, que dará 1,25%. E na célula D20, nós vamos calcular agora a expressão do valor presente. Então, montando aqui a expressão. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com os diagramas de fluxo de caixa que estão na parte inferior do projeto, ou seja, os fluxos negativos. Então, começando com menos 250.000, menos 190.000, que multiplica a potência de 1 mais i elevado a menos 1, depois menos o terceiro fluxo, 180.000, que multiplica a potência de 1 mais i elevado a menos 2. Agora nós vamos pegar esse diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético, observando que esse diagrama tem a sua origem no instante 1 e vai até o instante 13. Portanto, ele tem 12 períodos. E o cálculo do valor presente colocará esse fluxo unitário no instante 1, que deverá ser depois transportado ao instante 0. Então, vamos começar. Então, menos, vou montar esta expressão. Vou começar pela primeira parte da expressão. Então, alocando primeiro os parênteses. Então, numerador, nós vamos ter o G. No denominador, teremos I, que multiplica
a potência de 1 mais i elevado a 12, que é a duração desse diagrama. Agora, vamos multiplicar pela segunda parte dessa expressão. Então, multiplicado por Então, no numerador, nós vamos fazer potência de 1 mais i elevado a n menos 1. Então, potência de 1 mais i elevado a 12 menos 1 sobre i menos 12. Lembrando que toda essa expressão está alocada no instante 1. Então, ela terá que ser transportada ao instante 0. Então, multiplicado pela potência de 1 mais i elevado a menos 1. Agora nós vamos começar a trabalhar com esse diagrama de fluxo de caixa uniforme, observando que esse diagrama, cujo A é 12.100, tem origem no instante 13 e vai até o instante 120. Portanto, ele tem uma duração de 107 períodos. E o seu valor presente estará alocado no instante 13, portanto, deveremos transportá-lo em seguida para o instante 0. Então, começando, menos, então usando a expressão do valor presente uniforme. Então, menos o A, que multiplica, alocando os parênteses. Então, no numerador, potência de 1 mais i elevado a n. Então, potência de 1 mais i elevado ao n, que é 107, menos 1, sobre i, que multiplica a potência de 1 mais i elevado ao expoente 107. Relembrando que tudo isso aqui está alocado no instante 13, portanto, deve ser transportado à origem. Então, multiplicado pela potência de 1 mais i elevado a menos 13. Então, agora, nós vamos começar a trabalhar com os diagramas que estão na parte superior do projeto, portanto, os fluxos positivos. Então, vamos começar com esse diagrama de fluxo de caixa uniforme, cuja origem já está no instante 0. Então, mais o A, que é 12.000, que multiplica no numerador a potência de 1 mais i. Lembrando que esse diagrama tem 9 períodos, então 1 mais i elevado a 9, menos 1, no numerador, i, que multiplica a potência de 1 mais i elevado a 9. Então, agora vamos para o segundo diagrama de fluxo de caixa positivo, que é esse diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético, observando que esse diagrama tem a sua origem no instante 8 e vai até o instante 15. Portanto, ele tem uma duração de 7 períodos. E o seu valor presente estará alocado no instante 8, portanto, deverá ser posteriormente transportado ao instante 0. Então, vamos fazer essa montagem. Então, montando essa primeira parte da expressão do valor presente do gradiente aritmético. Então, no numerador,
nós teremos G sobre I, que multiplica a potência de 1 mais I elevado ao expoente 7, que é a duração. Então, agora eu vou multiplicar por essa segunda parte da expressão do valor presente do gradiente aritmético. Então, multiplicado no numerador, potência de 1 mais I elevado ao expoente 7 menos 1, e no denominador a taxa I. Tudo isso menos N, que é igual a 7. E lembrando que agora eu tenho que transportar essa expressão do instante 8 para o instante 0. Então, multiplicado pela potência de 1 mais I elevado a menos 8. Agora vamos começar a trabalhar com a expressão do gradiente geométrico, observando que esse diagrama gradiente geométrico tem a sua origem no instante 15 e vai até o instante 120. Portanto, ele tem uma duração de 105 meses ou 105 períodos. E o cálculo, o seu valor presente, estará alocado no instante 15, portanto, deverá ser transportado em seguida a um instante 0. Então, vamos começar. Então, mais, então, F. Então, o valor de F multiplicado por, então, colocando agora os parênteses. Então, no numerador, nós vamos colocar essa expressão 1 mais G sobre 1 mais I ao expoente N. Então, vamos lá. Potência de 1 mais G sobre 1 mais I elevado a 105. Menos 1. No denominador, G menos I. E, finalmente, para esse caso, transportando do instante 15 para o instante 0. Então, multiplicado pela potência de 1 mais I elevado ao expoente menos 15. E agora, com o último fluxo que nós temos na parte superior, que é o fluxo correspondente ao valor residual, 14.000, que multiplica a potência de 1 mais I elevado a menos 120, o que nos dará um valor presente de R$ 1.913.335,50, o que mostra que o projeto é viável. Agora, resta a gente verificar se a taxa mínima de atratividade comporta o objetivo do investidor de ganhar 3% ao mês. Então, para o cálculo da taxa interna de retorno, eu vou copiar e colar toda essa tabela e vou reajustar os valores, vou reajustar as posições. Então, esse diagrama de fluxo de caixa, eu vou transportar os valores aos seus respectivos locais.
e transportar também as taxas calculadas. Então, transportar dá um pouquinho de trabalho, mas bem menos trabalho do que refazer toda a expressão. Então, temos aqui. Então, refizemos a tabela. Então, nós vamos trabalhar agora para determinação da taxa interna de retorno. Como faremos essa determinação? Eu vou mudar o nome aqui para taxa interna de retorno, que será determinada ao mês. Nós vamos verificar que haverá um erro. Né? Nós vamos até a planilha dados, vamos abrir a ferramenta teste de hipótese e atingir metas, e nós vamos ver propositadamente que há um erro. Inicialmente, deveria ter colocado o cursor na expressão do valor presente. Então, refazendo. Então, célula dados, teste de hipóteses, atingir meta. Então, vamos ver que dará um erro. Vamos ver por que dará um erro. Então, quando eu abro a ferramenta atingir meta, ele já vem com a célula pré-definida, a célula onde já estava o cursor. Eu quero definir esse valor para 0, alterando a célula correspondente à taxa interna de retorno. E dá OK, ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Porque ele não aceita a célula que tenha uma fórmula, como é o caso aqui. Ele tem que ter um valor apenas. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos cancelar essa célula, cancelar a expressão dela, e vamos colocar um valor qualquer. Vamos colocar, por exemplo, 4%. Um valor qualquer. E vamos refazer. Então, colocamos aqui o cursor no valor presente. Na planilha dados, buscamos a ferramenta atingir metas, que está aqui. Colocar a janela aqui ao lado para facilitar. Então, a célula já está selecionada, porque o cursor já estava na célula correspondente ao valor presente. Então, essa célula eu quero que vá ao valor 0, modificando a célula correspondente a TIR. Agora sim vai dar certo, porque eu tinha somente um valor, não tenho uma expressão e nem tenho a célula vazia. Então, dando OK, ele determina uma taxa interna de retorno de 7,09% ao mês. Portanto, o projeto é viável também sob o aspecto da taxa interna de retorno. Por quê? Porque essa taxa o projeto suporta até uma taxa de 7,09% ao mês. Como o objetivo do investidor é ganhar 3% ao mês, o projeto está viável, tanto em termos de valor presente, quanto em termos da taxa interna de retorno. Na sequência, nós veremos, no gráfico correspondente à taxa interna de retorno, como estão alocadas essas taxas mínima de atratividade de 3% e a TIR de 7,09%. Conforme nós vimos anteriormente, com essa expressão do valor presente montada, nós chegamos a um valor presente de R$ 1.913.335,50, portanto, indicando um projeto viável. Então, o projeto está viabilizado por esse quesito. Então, vamos continuar. Agora, montando novamente essa expressão do valor presente, colocando-se o termo I como incógnita, chegamos a essa expressão. E nós vimos que com a aplicação do atingir meta, nós chegamos a uma taxa interna de retorno de 7,09% ao mês. Lembrando que essa taxa, conforme o conceito, conforme a teoria dos polinômios de Descartes, é a própria raiz do polinômio que representa esse projeto. Portanto, é a taxa de juros que, aplicada ao valor presente do projeto, torna o valor presente igual a 0. Agora, vamos interpretar com mais detalhes
o que significa essa taxa interna de retorno. Então, vamos aqui montar novamente o par ordenado que estabelece a relação entre o valor presente no eixo das ordenadas e a taxa de juros I, a incógnita I nas abscissas, e vamos colocar aqui a curva padrão que descreve o comportamento do valor presente dos diagramas de fluxo de caixa convencionais, conforme nós já vimos. Bom, vamos alocar aqui a paralela ao eixo das abscissas no valor de menos R$250 mil, que corresponde ao termo independente do polinômio, ou seja, aquele primeiro fluxo que está no instante zero, independente de I. E nós já vimos que a curva colocada sobre o par ordenado, ela vai estabelecer, em relação entre ela e o eixo das abscissas, duas áreas bem definidas, que são denominadas a área do lucro e a área do prejuízo. Isso nós vimos quando vimos o conceito de taxa interna de retorno. O cruzamento, esse cruzamento da curva correspondente à expressão do VP do projeto, quando cruza com o eixo das abscissas, estabelecerá a raiz do polinômio, a raiz daquela expressão do VP, que é a própria taxa interna de retorno de 7,09%, que está absorvendo com folga a taxa mínima de atratividade estabelecida pelo investidor, que, aplicado ao projeto, estabelecerá um valor presente na área do lucro no valor de R$1.913.335,50. Então, essa é a interpretação que nós temos da taxa interna de retorno. Portanto, o projeto é viável também pelo quesito da taxa interna de retorno, além do projeto de VP. Então, agora nós vamos analisar um terceiro aspecto. Então, vamos analisar um outro dado. Finalmente, vamos analisar o prazo de retorno do capital, que é o payback, investido no projeto. Suponhamos que o investidor tenha estabelecido o prazo de 24 meses como o tempo adequado para a recuperação do capital. Vamos verificar se esse prazo é atendido pelo projeto. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos perceber na sequência que nós vamos completar esse raciocínio com o uso do Excel. Mas vamos ver primeiro o raciocínio utilizado. Lembrando que para executar o cálculo do payback, a gente desloca todos os fluxos, instante a instante, todos eles, instante a instante, em direção ao futuro. Então vamos ver como é que é feito. Então vou colocar aqui uma tabela, inicialmente dos instantes 0 a 5, para ilustrar o nosso raciocínio, e depois a complementação nós faremos a sequência com o Excel. Então vamos ver, vamos iniciar aqui. Então, começando no instante 0. Então, no instante 0, nós temos aquele primeiro fluxo que, no gráfico da taxa interna de retorno, no diagrama de fluxo, no diagrama correspondente à taxa interna de retorno, era o termo independente. Então, 250 mil, portanto, o retorno será menos 250 mil no instante 0. É o próprio desembolso. Na sequência, o que nós fazemos? Nós vamos deslocar esse fluxo para o instante 1 e vamos contabilizar todos os fluxos que estão no instante 1. Então, observe que nós temos o 250 mil, que multiplica 1 mais I, ele foi de instante 0 para 1, mais os 190 mil, que já estava aqui, e mais o primeiro fluxo do diagrama de fluxo de caixa uniforme de entrada de capital, que são os 12 mil. Então, nós teremos menos 250 mil vezes 1 mais I, menos 190 mil, mais 12 mil, que vai dar menos 435.500. Então, agora vamos deslocar tudo para o instante 2, acumulando com o que já está no instante 2. Então, vamos transportar ao futuro esses diagramas, esses fluxos financeiros que estão no instante 1. Então, nós vamos ter
esta situação, juntando tudo que está no instante 1. Então, observe que o fluxo financeiro de 250 mil que estava no instante 0, ele foi transportado por 2 períodos, portanto, ele multiplica o mais I ao quadrado. Os 190 mil que estava em 1 foi para 2, então ele multiplica por 1 mais I. Os 180 mil já estava no instante 2. E na parte de entrada de capital, o primeiro fluxo de 12 mil, que estava no instante 1, veio para o instante 2, multiplicando por 1 mais I. E o segundo fluxo de 12 mil, que está aqui, que já se encontrava no instante 2. Então vamos ver como é que fica esse cálculo. Então nós teremos menos 250 mil mais I ao quadrado, menos 190 mil mais I, menos 180 mil, mais 12 mil, que multiplica o mais I, mais 12 mil, que dá menos 616.565. Novamente, vamos transportar tudo para o instante 3. E vamos transportar os fluxos, corrigindo em 1 mais I, e incorporando aos fluxos que já estavam no instante 3. Então, nós teremos esses 3 fluxos de entrada de capital e mais esses fluxos de saída. Observando aqui 1.100, que é o primeiro fluxo do diagrama de fluxo de caixa gradiente aritmético. Então, como é que fica o cálculo? Menos 250 mil mais I ao cubo, menos 190 mil, que multiplica 1 mais I ao quadrado, menos 180 mil mais I, menos 1.100, mais 12 mil mais I ao quadrado, mais 12 mil, 1 mais I, mais 12 mil, que vai dar menos 624.162. Então agora vamos transportar tudo para o instante 4. Então, transportando tudo para o instante 4, transportando os fluxos, agora vou corrigir os fluxos para o instante 4. Então, eles estão aí, corrigidos para o instante 4 e incorporados aos fluxos que já estavam no instante 4. Observe aqui, na saída de capital, que o primeiro fluxo do gradiente aritmético que estava no instante 3, o de 1.100, ele está aqui multiplicado por 1 mais I. E mais o 2G, que já estava aqui no instante 4. E os fluxos do diagrama de fluxo de caixa uniforme que vão sendo incorporados e corrigidos simultaneamente. Então vejamos o cálculo como fica. Então nós temos todo esse cálculo, que é a soma daqueles fluxos, que dará menos R$ 633.087. Observe que o fluxo só está crescendo negativamente. Será que ocorrerá o retorno de capital em algum momento? Então vamos ver. Então nós temos esses dados aqui no instante 4. Vamos agora transportar tudo para o instante 5. Então, transporto esses fluxos financeiros para o instante 5 e vou transportar todos os fluxos corrigidos e incorporados aos fluxos financeiros que já estão no instante 5. Observe novamente o diagrama de fluxo de caixa do gradiente aritmético aqui da saída de capital. Então, o fluxo de 1.100, o G, que estava no instante 3, foi corrigido por 1, 2, 1 mais I ao quadrado. O segundo fluxo, 2G e 2.100, foi transportado para cá e foi corrigido por 1 mais I. E aqui já estava o fluxo 3G, 3.300. E aqui todos os fluxos do diagrama de fluxo de caixa uniforme que vão sendo incorporados e agrupados. Observem que aqui nós estamos transportando unitariamente 1 a 1, o que é mais trabalhoso. Vocês vão perceber que na planilha Excel que vem a seguir, nós vamos trabalhar já com as expressões de valor futuro desses diagramas que estão aí, o que vai simplificar muito o cálculo, né? Então, esses dados, agora, no cálculo, vai dar toda essa expressão e um retorno, por enquanto, de menos 643.379. Bom, como
O cálculo é simples, ele não tem nada de diferente em relação ao que vimos até aqui. Ele apenas é mais trabalhoso. Então, para facilitar esse trabalho, nós vamos ver agora na sequência como faríamos com o Excel. Vamos agora analisar o prazo de retorno de capital. Para isso, como se trata de muitos valores, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar numa tabela, pegar o mesmo projeto e junto ao diagrama de fluxo de caixa, nós vamos construir uma tabela onde será colocado na primeira coluna os instantes, que vão de 0 a 25, que correspondem aos instantes do diagrama de fluxo de caixa. Vamos fazer até 25, poderíamos fazer mais, mas acreditamos que 25 períodos sejam suficientes. E na linha superior, nós vamos colocar todos os valores que nós iremos deslocar período a período, instante a instante, multiplicando por 1 mais i. Então, vamos colocar aqui o 250 mil, que está aqui, os 190 mil, que está aqui, os 180 mil, que está aqui no instante 3, e assim por diante, todos os fluxos financeiros que ocorrem e que serão calculados conforme a sua natureza. Na sequência, nós colocamos aqui a primeira coluna correspondente ao primeiro fluxo. Então, observe que aqui na primeira linha, no instante 0, é o próprio valor 250 mil. No instante 1, é o valor original, 250 mil, multiplicado por 1 mais i. No instante 2, partimos da origem 1 mais i elevado ao quadrado, ou seria a mesma coisa multiplicar o anterior, que já havia sido multiplicado por 1 mais i, multiplicá-lo novamente por 1 mais i, que daria o mais i ao quadrado, que está aqui. E assim por diante, nós vamos colocar instante a instante os valores que esse fluxo financeiro unitário assumiria no instante 1, 2, 3 e assim por diante, transportado ao futuro instante a instante, no caso, na nossa tabela, até o instante 25 que está aqui. Então ele chegaria no instante 25 valendo menos 523.444. Bem, a mesma coisa seria feito com o fluxo de 190 mil. Ele foi alocado começando aqui no instante 1, porque ele começa no instante 1, então no instante 1 ele está com menos 190 mil, no instante 2 é o fluxo multiplicado por 1 mais i, conforme nós temos aqui na expressão, e aqui multiplicado por 1 mais i ao quadrado, quer dizer, o valor original 190 mil multiplicado por 1 mais i ao quadrado, deslocado 2 fluxos, ou o anterior que já estava multiplicado por 1 mais i, vezes 1 mais i novamente, que dá na mesma. E assim por diante, esse fluxo até o instante 25. Ou seja, esse fluxo unitário de 190 mil reais aqui, que é uma saída de capital, no instante 25 ele valeria menos R$ 386.230,88. Então vamos adiante. Mesma coisa com o fluxo financeiro de 180 mil. Ele começa no instante 2, ele tá alocado aqui no instante 2, então ele começa aqui no instante 2, multiplicado instante a instante por 1 mais i. Ele vai tendo essa evolução numérica, chegando em 25, no instante 25, que é o nosso limite aqui na tabela, em 355.245,57. E a mesma coisa, agora aqui, vamos ver o fluxo gradiente aritmético que está aqui embaixo. Então, eu vou imaginar como esse fluxo gradiente aritmético se inicia no instante. Ele tem a sua origem no instante 1, mas o primeiro fluxo está em 3, eu coloco ele aqui em 3 e faço a expressão associando 2 instantes de duração, porque ele começa no instante 0, então eu tenho 2 períodos quando ele está no instante 3. É como se ele fosse um fluxo gradiente aritmético de um período de um fluxo único,
no instante 3, portanto, ele seria um diagrama de fluxo de caixa de 2 períodos com origem no instante 1. E esse raciocínio eu repito aqui embaixo até ele se esgotar, quando ele se esgota aqui, e a partir daí, já que ele vai até o instante 12, e a partir daí ele vai sendo multiplicado por 1 mais i elevado a n. Aqui eu fiz uma fórmula lógica, de tal forma que quando ele ultrapassa a duração dele, ele automaticamente já é multiplicado por 1 mais i. E assim nós temos a evolução do gradiente aritmético que está aqui embaixo, onde ele vai se acumulando no futuro instante a instante. Quando ele chega aqui no instante 13, é o próprio valor futuro dele que vai se deslocando instante a instante multiplicado por 1 mais i. Depois, nós temos o fluxo uniforme de 12/100, que tem a origem no instante 13, mas o primeiro fluxo está no instante 14, está aqui. Então, a origem está no instante 13, vazio, é zero. E no instante 14, eu tenho o primeiro valor, 12/100. E eu tenho aqui a expressão do diagrama de fluxo de caixa, valor futuro, diagrama de fluxo de caixa uniforme, que está aqui em cima. Ele está colocado de uma forma lógica, de tal forma que ele vai funcionar indefinidamente até o instante 105, ele teria essa duração, até o instante 107, aliás, ele teria essa evolução. Na sequência, temos o primeiro diagrama de fluxo de caixa positivo do projeto, que é o 12.000, que tem a origem no instante zero, e o primeiro fluxo no instante 1, de 12.000, e ele vai se acumulando instante a instante, sempre calculado a cada período com o valor futuro de um diagrama de fluxo de caixa uniforme, até o final de seu horizonte, que ocorre no instante 9, quando a partir daí ele vai sendo multiplicado, o valor futuro vai sendo multiplicado por 1 mais i elevado a 1. O mesmo acontece com o fluxo de 12.000, que está aqui, que é o gradiente aritmético de 12.000, é o mesmo raciocínio que eu adotei para esse diagrama de fluxo de caixa, ou seja, ele tem a origem no instante 8, mas ele tem o primeiro fluxo no instante 10. Então, aqui no instante 10, ele tem o seu primeiro fluxo de 12.000. Sua origem está aqui no instante 8, onde não aconteceu nada, é a origem, e o primeiro fluxo zero no instante 9. Então, no instante 10 ao primeiro fluxo, a partir daí, ele vai sendo calculado como se fosse, nos demais períodos, um diagrama de fluxo de caixa uniforme, até chegar ao instante 15. A partir daí, ele vai sendo multiplicado por 1 mais i elevado a 1 sucessivamente. E, finalmente, o nosso diagrama de fluxo de caixa gradiente geométrico, onde eu uso essa expressão do valor futuro, lembrando que esse diagrama de fluxo de caixa gradiente geométrico tem a origem no instante 15, que está aqui. Então está aqui o instante 15, a origem dele, e o primeiro fluxo acontece no instante 16, que está aqui. Então no instante 16 eu tenho o primeiro fluxo de 84.000, e a partir daí ele vai sendo calculado como um diagrama de fluxo de caixa gradiente geométrico através dessa expressão que nós já vimos anteriormente. E ele vai, como ele vai até o final do horizonte, ou seja, ele tem uma duração de 105 períodos, ele tem essa evolução até o final. E, finalmente, temos a última coluna, que soma, instante a instante, todas as linhas, fazendo a contabilização a cada instante. Então, eu vou ter essa coluna. Então, aqui, no primeiro instante zero, ela somou tudo isso aqui, o que vai dar o menos 250.000 apenas. Na sequência, ela vai somando essa linha, o que dá o menos 435.000, e assim, sucessivamente, nós vamos desenvolvendo esse valor e percebemos que no 24º mês ele já começa a ter uma queda significativa, né? A queda já começa a ser muito grande a partir do instante 20,
mas no 24º mês ele chega ao último valor negativo e no 25º mês o valor torna-se positivo, ou seja, no 25º mês esse projeto começa a dar o retorno esperado. Então, concluindo a nossa análise, nós percebemos que, através da planilha Excel, determinamos um valor presente de R$ 1.913.335,50, o que demonstra que o projeto é lucrativo. Então, sob o aspecto valor presente, o projeto é viável. A análise também mostrou que a taxa interna de retorno de 7,09% ao mês suporta com folga a expectativa do investidor para uma taxa mínima de atratividade de 3% ao mês. Então, também sob o aspecto da taxa interna de retorno, o projeto é viável. E através desse mesmo cálculo da taxa interna de retorno, nós verificamos que o diagrama de fluxo de caixa do projeto é convencional, ou seja, ele tem apenas uma raiz positiva. E eu posso afirmar isso porque se ele tivesse duas ou mais raízes, a ferramenta atingir meta não funcionaria. Ela não se resolveria. Então, o projeto é viável. Lembrando que a ferramenta do Excel atingir meta só funciona corretamente quando nós temos uma única raiz ou um único valor que atenda àquela especificação. Então, o projeto é convencional. Então, ele atende também a esse aspecto. E, finalmente, a análise mostrou que o prazo de retorno do capital é superior ao prazo de 24 meses estipulado pelo investidor. Porém, ele excede esse prazo em alguns dias, pois vimos que ao final do 25º mês, o projeto já dá retorno, ou seja, o início do retorno de capital ocorre antes do final do 25º mês. Isso é fato, porque a análise do payback procura identificar o momento em que as entradas e as saídas de capitais se igualam, ou seja, o momento em que o projeto zera e a partir daí ele começa a se tornar positivo. Nós percebemos por essa análise que ao final do 25º mês ele já está dando retorno. Portanto, o momento em que ocorre a igualdade entre a saída e a entrada de capital, ocorre após o 24º mês, porém antes do final do 25º mês. Logo, não seria razoável desprezar-se um projeto com esse potencial de enriquecimento por apenas alguns dias. De fato, a gente pode dizer que o projeto não atendeu aos 24 meses, porém ele deu retorno de capital em 24 meses e alguns dias. Então nós podemos dizer, podemos considerar esse aspecto atendido e podemos dizer que o projeto é viável. Bem, com este vídeo nós encerramos os módulos da disciplina. Solicito que vocês peguem a lista de exercícios e os resolvam para vermos as dúvidas adicionais, as dúvidas residuais no próximo encontro.